Quer dizer que a ira do homem não opera a justiça de Deus? Como assim? Perceba, nós damos continuidade ao texto em Tiago, capítulo 1, versículo 20, onde diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, não gera, não está conforme à justiça de Deus. Mas se nós analisarmos o texto, Tiago dá uma continuidade ao que nós estávamos conversando antes no versículo 21. Estávamos falando antes no versículo 21. O homem seja pronto a ouvir, tardio a falar e tardio em se irar. E ele aplica um porquê, ele justifica. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E dentro dessa continuidade, se nós pegarmos o texto para analisar, nós vemos que o grande problema é a justiça humana. Como o homem vê justiça? Provérbio 18, 17 diz que o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, parece ser justo, até que vem outro em frente e o questiona. Então, amados, por que a ira do homem não produz a justiça de Deus? Quando nós abrimos o texto e olhamos ira, ele está se referindo a uma indignação, uma explosão emocional. Está relacionada muitas vezes à justiça própria do homem que não foi saciada. Depois ele continua, porque ele está explicando. Do homem é um genitivo, é uma origem, é a gênesis. De onde vem a ira? Vem de dentro do homem. Então, como é que algo que vem de algo quebrado pode ser justo ou pode cooperar com a justiça divina? Esse é um dos pontos. E aqui a justiça de Deus, ele fala a retidão conforme Deus, conforme as suas regras, da forma com que Deus quer. A ira do homem, a ira que se origina no homem, ele não vai produzir aquilo que é conforme a retidão de Deus. E ele continua, não, esse não, dentro do texto, ele é uma negação absoluta. Perceba ainda, se nós pudermos pegar o texto e fazer uma pequena análise, aqui nós vemos que a ira do homem não tem capacidade de continuar ou produzir a justiça divina. Porque a justiça real, ela procede de Deus. A justiça que ela existe em Deus. E a justiça, ela reflete conforme Deus, reflete de Deus. Mas se nós pudermos fazer uma análise teológica, a Bíblia, ela fala sobre ira. Perceba que Romanos 1,18 vai dizer que a ira de Deus, ela se manifesta do céu, sobre a impiedade e a injustiça humana. O próprio Jesus, em Marcos 3,5, ele vai sim se indignar com a dureza do coração do homem. E aqui o grande contraponto é aquilo que eu tenho por justiça, a minha ira, que ela vai aparecer com a minha justiça, e a ira de Deus. Mas o grande problema é que a minha ira, ela perante Deus são trapos de imundícia. Isaías 64:6. Somos como imundos e todos os nossos atos de justiça como trapos de imundo. É como se eu pegasse um leproso que está com ataduras, tirasse aquelas ataduras que estão coladas na sua pele já com carne podre, e isso aqui é a justiça humana. Trapos de imundícia. A ira do homem, amados, ela é carnal, ela é impulsiva, orgulhosa, e ela se motiva dentro do ego do homem. Ele está atrás de uma justiça que não foi satisfeita. E a justiça que não foi satisfeita dentro de mim vai gerar eu reivindicar algo, reivindicar a minha própria justiça, que não é a justiça de Deus. Perceba que Efésios 4:26 vai ter um eco. Irai-vos, mas não pequeis. A diferença é a origem dessa ira. A ira do homem, ela é impulsiva, a de Deus, ela é santa. A ira do homem, ela é egocêntrica, ela está dentro da sua justiça própria. Eu não posso passar por isso. Eu não posso. Mas Jesus pode ser crucificado por você. Aí você não pode passar por nada. Ela é egocêntrica. Pense em si. A justiça divina é teocêntrica. Está ao redor da soberania e sabedoria de Deus, que vê tudo e sabe tudo. A ira do homem é descontrolada. A ira de Deus é perfeita, justa, em dosagens corretas. A ira do homem produz divisão. A ira de Deus produz paz. Procure uma assembleia e você vai ver como há divisão em iras, em palavras duras. A ira do homem, ela fere pessoas. A ira de Deus produz uma ponte de justiça que traz pessoas por meio de Jesus Cristo. A ira do homem tende a defender o seu eu. É um fato.
Porque eu acho que eu perdi alguma coisa e eu vou atrás disso. E nós vamos fazer um vídeo sobre justiça própria. A ira origina dentro do homem quando ele acha que perdeu alguma coisa que era dele por direito. Mas normalmente esse julgamento, ele vem contaminado com o pecado. A ira de Deus, ela exalta e glorifica a Deus. Faça aplicações, eu irei fazer algumas aplicações. E nem toda indignação espiritual, ela muitas vezes se confunde, não é zelo, ela é pecado. A ira geralmente nasce do orgulho, isso eu falei. Quando somos contrariados, nós reagimos, porque eu acho que eu perdi alguma coisa. E eu vou defender não a glória de Deus, mas a minha própria glória, a minha própria justiça. A justiça de Deus exige mansidão. Por isso, no versículo 21, como nós fomos ler, Tiago vai dizer: acolhei com mansidão a palavra. A ira fecha o coração do homem, a mansidão abre um espaço para que a palavra de Deus opere, que o Espírito Santo revele e que nós possamos ser transformados. Mas faça algumas aplicações práticas, e as minhas aplicações são muito mais perguntas, um tanto retóricas. A minha ira nasce por defender a verdade ou nasce por defender o meu ego? As minhas reações produzem reconciliação ou divisão? A minha dureza, cerviz, é por algo que eu acho que está correto e eu vou ser duro com as pessoas por causa disso? Ou porque isso vai glorificar a Deus? As pessoas veem Cristo em mim ou veem apenas o meu temperamento rixoso, duro? Firmeza não é agressividade, amados. E aqui temos uma conclusão expositiva de Tiago. A justiça de Deus nunca é fruto de explosões emocionais, mas de corações transformados. O Espírito Santo, ele dá o domínio próprio. O Espírito Santo dá mansidão, sabedoria, paciência. Aonde a ira do homem construirá muros, a justiça de Deus constrói pontes, nos levando até Jesus Cristo. Pergunte-se a você, hoje você já se irou? E a sua ira foi por algo justo? Algo que defende a palavra de Deus, ou porque você quer defender alguma coisa que você acha que está certo? Jogue isso na luz da palavra do Senhor. Eu estou defendendo o que é a minha honra, mas o que a palavra de Deus fala sobre honra? Confronte a si mesmo. A transformação à imagem do Senhor passa por tratar pecado, e ira é um pecado. Pense, reveja esse texto, cresçamos à imagem do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Reveja o vídeo anterior, complemente com esse e Deus te abençoe. Tchau, tchau.